São umas chapas de améscola que estava sobrando. Essa chapa aqui eu vou usar simplesmente para deixar no formato que eu preciso e vou fibrar ela todinha. E aqui no bordo do ataque da bolina, eu estou usando um pedaço de cambará, que ele é muito mais resistente. Então o que vai acontecer? Caso dê uma batida aqui, vai ficar bem mais resistente para aguentar no mar, né? Vamos supor que tá velejando e baixa uma pedra, alguma coisa, não vai atingir a mescla que é mais macia. Como lá no barco, né, a caixa de quilha minha tá com 20 milímetros, eu tinha achado que era 22, já tá com 20, eu preciso diminuir isso aqui tá com 15, eu preciso diminuir isso aqui para pelo menos 11, no máximo 11, porque eu vou somar 2 camadas aqui de tecido de cada lado, de 300 gramas, e mais o copper coat. Então quer dizer, isso aqui vai ganhar volume, né? Que vai ganhar muito volume. E deve chegar mais ou menos num 18, quase 19 milímetros aqui. O que pra mim já começa a complicar, porque lá tá no limite. Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, depois de ter colado, tá vendo uma na outra aqui, ó. Colei, né, só juntei, passei uma plana, juntei elas, deixei tudo coladinho. Eu vou colar essa lixa aqui, que essa aqui tá bem velha já, tá desbastando mais nada. Ao invés de tirar do velcro, eu vou passar a cola de contato aqui mesmo, colo essa lixa aqui e depois só venho com a lixadeira, desbastando tudo, deixando o mais plano possível, né, dos dois lados. Aí eu venho afinando bem devagar, ou com uma plana, ou com a própria lixadeira, porque 5 milímetros também sai muito fácil. É bem facinho tirar isso aqui, tá? Então esse vai ser o trabalho inicial. Depois vamos dar as formas e fazer a parte do furo, né? Que é 7,5 e 7,5, com as curvas, com acabamento de bordas. Aqui é onde vai o furo, eu pretendo colocar o tubinho de inox que eu comprei, né? Que daí ele ajuda para fixar o parafuso e evita grande problema. Beleza? Então vamos ao trabalho. Eu já corri uma lixa nela inteirinha, ó, tá vendo? Tá todinha pareada agora, né? Ela tá limpa. Ou seja, o encontro com a cola, tudo, tá tudo certinho. Mas ela tem ondulações, ó. Ainda mais que a madeira, ela tem ondulação, ela tende a trabalhar conforme se esquenta, esfria ela. Então o que eu faço, ó, eu aperto aqui, coloco essa régua aqui em cima, né? Então conforme eu vou apertando, eu vou descobrir onde é o ponto mais alto, ó. Daqui até aqui, ó. Olha lá, é o ponto mais alto, que é assim mais ou menos. Então esse pedaço aqui é o ponto mais alto. Vem um pouquinho mais pra cá, faço a mesma coisa, ó. Aqui é o ponto mais alto. E assim vou indo, tá vendo? Ó, daqui até aqui, ponto alto. Aqui atrás, ó, bem alto aqui atrás, ó. Um caroço. Ou seja, toda essa região aqui, ó, por onde eu passei, ó, toda essa região tá mais alta. E aqui também um pedacinho. Então tudo isso aqui agora, eu faço um risco assim, tudo isso aqui, eu vou correr a lixa, né, e vou desbastar esse pedaço todo. Conforme eu vou lixando, vai sumindo o lápis, né, aí eu vou riscando isso aqui e vou tirando. Bom, dá uma conferidinha no outro lado também. Ó, do outro lado é o contrário, ó. Tá uma valeta aqui e ali tá mais alto, ó. Olha lá, dá pra enxergar que aqui tá mais alto. Aqui tá bom. Aqui ela pressiona um pouquinho, aqui também tá mais alto. Então você vê que ele tem um pedacinho aqui assim, ó, que tá mais alto ainda, tá? Então eu vou desbastar lá. Aqui por enquanto eu não vou mexer nada. E depois que eu fizer isso aí eu volto aqui e dou uma conferida na espessura. Eu devo ter tirado já uns 2 milímetros, eu acho, 1,5 milímetros ou 2. Então eu dou uma conferida, aí lixo ela por igual inteira, lixo ela por igual, até ir baixando isso daí. Depois eu vou fazer uma
uma inclinação para cá e o bordo de ataque aqui. Esse aqui chama bordo de fuga, esse aqui bordo de ataque. Aí o que acontece? Eu já comecei aqui o formato, bem de leve. Tá? Aí, ó. Comecei a dar um formato aqui do bordo. Vou fazer a mesma coisa para esse lado. Depois, aí que eu faço os furos, né? Fazer uns furos aqui para colocar chumbo. Então essa aí é o começo dela. Eu vou continuar trabalhando. Na hora que ela tiver bem com formato já, né? Curva. É isso aqui, né? Tô começando a tirar aqui desse lado. É que não dá para ver por enquanto, sabe? É bem pouco, então não dá para aparecer quase nada. Na hora que ela tiver mais com esse formato, daí eu volto a mostrar, a filmar ela de novo. Tá aqui, ó. Já lixei. Eu acho que eu vou dar mais uma afinadinha de leve. Ela tá com 12 milímetros. Tem uma partezinha aqui que tá com um pouco mais, perto dos 13. Mas ela tá bem fininha agora, tá? E também já fiz o arredondamento aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? O bordo de ataque. A câmera, por ter a lente angular, grande angular, ela torce tudo. Esse aqui fica melhor. Tá? Então eu fiz o bordo de ataque. Aqui fiz o bordo de fuga. Tá arredondadinho assim, para não deixar ele tão fino. Eu sei que é melhor, né? Na aerodinâmica lá é melhor, na hidrodinâmica é melhor, mais fino. Mas isso aqui é um barco que quero chegar com ele na praia, então não vou ficar enfraquecendo tanto isso aqui. E depois aqui eu vou colocar uma argolinha de aço para receber, para o cabo puxar, ou de aço ou de alumínio. Eu tenho um pedaço de alumínio, talvez eu corte ele. Depois que eu laminar, né, um lado, eu faço um furo aqui assim, um rasgo, e coloco uma peça de alumínio aqui para receber o cabo, né, para poder levantar a quilha, a bolina, no caso, agora é bolina, não é mais quilha. E parece uma asa, né, igual uma asa de avião. Tem um perfilzinho naca achatado aqui no meio. Eu vou correr mais uma lixa então, só para dar mais uma caprichada. E dar-lhe 2 camadas agora, né? Agora sim, olha só. Aqui eu cheguei nesse ponto mais alto aqui, 1.4. E eu conferi lá, ainda tem uma boa folga. E eu não quero que ele fique com tanta folga aqui, porque senão ela vai ficar trepidando demais, sabe? Então, eu quero ela mais justa nesse ponto. Aqui ela tá com mais ou menos 1.3, 1.2, quase na ponta ela tá com 1.2. E esse tecido aqui é sobra ali do casco, né? Ele tem 300 gramas, eu tô colocando 2 camadas dele. Então, como é que eu faço? Eu puxo uma camada aqui, e despejo resina e venho esparramando com uma espátula, tá? Depois eu venho, trago a outra camada por cima e solto. Faço a mesma coisa para cá, despejo uma resina aqui em cima dessa camada, tá? E solto essa camada por cima. O que vai acontecer? Essa camada vai puxar a resina. Agora o importante é o seguinte, eu vou fazer um vídeo depois só sobre laminação, tá? Na laminação, o correto não é encher de resina, deixar aquele tecido mergulhado na resina. A resina ela tem que ser o suficiente, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, olha. Ela tem que ser o suficiente para preencher os espaços entre as fibras. Cada juntinho, cada grupinho desse aqui de fios, tem muitos fios aqui. Tem mais ou menos aqui uns 100, 150 fios. Tem que ver a especificação do tecido, tá? Então o que acontece? Se você colocar resina demais, a resina ela não é forte, ela não é resistente sem a fibra, né? Então até que você pegar um taruguinho de resina, você quebra ele com a mão. Agora se você tiver com tecido junto, aí você não quebra. Só que se você tiver com muita resina em espaço entre o tecido, ou seja, como você tem tecido, muita resina, tecido, muita resina, tecido, o que acontece? Vai ficar com uma parte fraca que é a resina. Então a resina ela serve somente para manter o fio da fibra no lugar. Só para isso, para mais nada, tá? Essa é a função da resina. Ela tem que ser dura, rígida, clara, para manter isso aqui de maneira rígida. Mas quem garante a resistência é a fibra. E a fibra ela tem resistência de tração. Tração na diagonal é tração, não é compressão. A compressão vai se dar quando ela fizer em outro processo de construção, que não é esse daqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma laminação em cima da madeira. A madeira vai ser... Isso aqui é uma laminação sanduíche, tá? Então, o que significa? Que eu vou ter tecido
madeira, tecido, ou seja, é um sanduíche de fibra de vidro do lado de fora, tá bom? É fibra de vidro com o miolo, né? Com recheio de madeira e novamente fibra. Então, isso aqui é uma laminação sanduíche. Essa laminação aqui, quem dá resistência nessa tração são as extremidades, é igual uma viga. Gente, isso aqui eu vou falar mais pra frente, eu quero fazer um vídeo só sobre laminação, explicando mais sobre esses detalhes, tá bom? Então, por enquanto, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje não, agora, né? Eu vou preparar aqui, eu acredito que mais ou menos 150 gramas, tem um cálculo para isso, mas eu tô acostumado já a fazer, eu sei que 150 aqui vai cumprir. Se sobrar um pouquinho de resina, eu deixo ela escorrer nas bordas, tá? Por que nas bordas? Porque depois eu vou comer as bordas e vou lixar, então ela já vai impregnando a madeira. Tem gente que fala para fazer um sistema que é você jogar a resina primeiro aqui na madeira, esperar secar, lixar, depois colocar o tecido. Eu não gosto, eu gosto mais de fazer de uma vez só. Por que isso? Porque eu mantenho uma unidade, igual o pessoal que faz concreto, tá? Imagina o cara faz a viga. Ele faz uma parte, faz outra, faz outra. Né? Aqui é uma coluna, né? A viga lá. Então, o que acontece? O ideal, todo pedreiro sabe isso aí, é você manter ela unificada. Por exemplo, vai bater uma laje, bate tudo junto. Aqui é a mesma situação. Eu, particularmente, tá? Prefiro fazer tudo junto. Por que isso? Porque evita bolha, evita falha, evita sujeira, evita área com menor contato que pode causar delaminação e por aí vai. Tá bom? Se alguém tem outro jeito, não tem problema, tem hot coat, tem laminação por cima de outra laminação, tem laminação em partes. No meu caso, eu prefiro fazer assim, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a fazer, daqui a pouco a gente volta. Acabei de vir do ferro velho agora. O cara me separou lá um monte de chumbo, ó. Bom, hein? Só tirar um pouquinho aqui, ó, o adesivo aqui dele de trás e colocar aqui. Bom, lembrando que isso aqui ainda vai... fala? Já tá seco, ó, em algumas horas. Não tá duro, né? Claro, não enrijeceu a resina, mas ela já secou o suficiente. Lembrando que isso aqui vai cobre, né? Que é bem pesado também. Mais chumbo. A madeira também, tá certo que ela boia, mas parte dela afunda, né? Ela não é um isopor. Mas a fibra que afunda. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Eu acredito que meio quilo de chumbo aqui vai ser o suficiente. Aqui no final. Tá? Porque de volume aqui, se eu não me engano, minha conta tá dando 3 litros. É que tá na diagonal, tô fazendo um cálculo meio aproximado. Mas tá alguma coisa entre 2.800 e 3 litros. Né? Tá certo que afinou aqui, lá, dos lados. Ele tá na diagonal, né? Ele é cortado na diagonal, ó. Então tá dando mais ou menos 3 litros de volume. Pensando que esse material todo aqui, ele não boia por inteiro, né? Também tem o seu peso. Então quer dizer que pelo menos acho que 1 quilo, mais ou menos aqui, para afundar ele, para conseguir afundar. 1 quilo, 1,5 kg. Só que lembrando que essa parte fica em cima, que vai afundar o restante, né? Um peso aqui, ele vai ser bem significante para manter isso aqui abaixado. Eu vou colocar aqui em torno de 1 quilo aqui no final.
Tá chegando outra aí, né? Mais uma frente fria. Bom, tá muito quente hoje, é bom que refresca. Pessoal, seguinte. Aqui, do lado de lá já tá seco, né? Como eu já tinha mostrado. Eu fiz essa chapinha que ela vai ficar aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra colá-la aqui? Eu vou colá-la com uma massinha de resina com serragem, tá? Da mesma maneira, eu fiz, olha só. É o meu chinelo esse barulho, viu? Ó, eu fiz esse chumbo aqui. Desculpa, eu fiz esse buraco aqui, né, para colocar o chumbo e fazer a mesma coisa. Encher ele com a massa e resina, tá? De madeira, né? Aqui também. Então aqui eu fiz um furo de 25 milímetros, depois é um de 12 aqui. Ou seja, tem duas paredes de 6. Eu vou encher isso aqui também, do mesmo jeito, né? Eu vou encher isso aqui com a massinha, tá? Em seguida, eu já vou vir com o tecido aqui em cima. Eu não vou esperar isso aqui secar, lixar, para depois vir o tecido. Eu já vou vir com o tecido aqui direto. Por que isso? Porque daí o tecido já dá aderência. E ele secando uma boa parte hoje, eu já prenso isso aqui direitinho. Porque ela tá levemente torta. Se olhar assim, acho que não dá pra perceber. Não dá pra perceber. É uma coisa mínima. Eu já olhei, ela tá entrando lá, tudo, sabe? A bolina tá ok. Mas como ela tá levemente torta assim, ó, eu já venho e coloco o tecido aqui. E depois eu prenso ela na posição certa. Aí até amanhã ela tá rígida. Aí já posso começar a dar acabamento. Aí lixa, mais uns tecidos aqui ao redor. Lixa, depois uma massinha de leve assim nela, para poder vir com cobre, com copper coat. Aí finalizou. Então agora é fazer massa e fechar tudo isso aqui. Aí, ó. Mas pelo menos deu tempo de laminar. E agora é esperar secar. Filar tudo aqui assim. Aí vou vir com outro tecido aqui, ó, fechando o topo da madeira. Depois uma massa em tudo. Aí sim o cobre. Ontem eu passei uma massa aqui por cima. Também coloquei um tecido de fibra, tá vendo? De topo aqui assim. E mais uma massinha. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado agora e aproveitar e já correr uma massa aqui, tá? Ela tá levemente mais plana aqui do que do lado de lá. É pouquíssima diferença, tá? Mínimo quase. Mas ela tá fina e tá entrando, né? Tá agarrando um pouquinho para poder ir passando a massa também. Mas eu vou correr uma massa agora em tudo isso aqui, né? Deixar secar bem, depois lixar. Fazer a mesma coisa desse lado aqui, correr uma massinha bem fininha aqui assim. Lixar ela inteira. Aí com ela toda lixada, vai ficar mais fácil. Aí com ela toda lixada, aí eu vim com copper coat, né? Mas vocês veem, já deu uma cara boa pra ela já. Tá bem alinhadinha, viu? Vou fazer um teste, né? Só pra conferir, ver se esse chumbo aqui é o suficiente. Eu acho que é. Tem 1,1 kg, mais o peso da resina. Somando o peso de tudo, ela tá bem pesada. Vamos ver o que vai acontecer.
Tá aí, ó. Eu já tinha passado então o primer PU, né? É sempre o primer PU que uso, viu? Primer universal não é legal. E o que eu fiz? Agora eu passei uma massa, essas massas poliéster, né? Então os cachinhos, as casquinhas aqui. Pra quê? Porque agora eu preciso lixar isso aqui e ela serve somente para dar um acabamento, tá? Ela não tem a mesma resistência que aquela massa feita com epóxi. Tá? Essa aqui é só para acabamento, para proteger o PU e a fibra aqui antes de vir com o pó de cobre. Então tá pronto, tá prontinho aqui. Ontem eu fiz o teste, né, no lado do vizinho ali e ela afundou. Esqueci de filmar isso. Ela tá tudo ok então, e agora é primer de cobre, lixar, primer de cobre, daqui a pouco eu volto com ela pronta. Mais alguns detalhes aí. Aí, todinho lixado, falta só corrigir as beirinhas aqui. Poeira que faz, ó. Agora é dar um acabamento nas beiras, conferir tudo, não precisa ficar extremamente liso, porque o próprio Copper Coat ele dá uma alisada, tá? Até bom que fica meio crespo, que eu não passei uma lixa fina, passei uma lixa grossa aqui com a lixadeira. Aí vou dar só uma corrigida nesses cantinhos, ó, tá vendo? E já vem com o Copper Coat.